E a consultoria Datagro divulgou nesta quinta-feira uma importante estimativa em relação às expectativas de produção na América do Sul. De acordo com o Datagro, há uma elevação para as estimativas de produção. Isso poderia trazer impactos mais negativos ou ainda maiores sobre os valores de negociação de mercado, principalmente na Bolsa de Chicago. Isso não ocorre porque as perdas causadas pelas quebras e reduções na produtividade no Brasil e também no Paraguai acabaram aliviando os efeitos. Nós vamos ver agora os números apresentados que apontam para uma produção sul-americana de soja na ordem de 182.210.000 toneladas da oleaginosa. É o que eu trago agora no primeiro gráfico. Você acompanha comigo aqui as últimas campanhas, de acordo com a consultoria. Você vê que a campanha 14-15 foram 171.680.000 toneladas. Na 15-16, há recuo, houve quebra no Brasil nessa safra, 167.940.000. 16-17 chegou ao histórico de 184.980.000 toneladas. Na 17-18, na safra passada, foi a vez da Argentina quebrar, ficou com 173.110.000 toneladas a produção na América do Sul. E agora, 18-19, vem sendo estimada em 182.210.000 toneladas. Esses são os números que nós trazemos em relação à produção sul-americana de soja. Um dado importante é em relação às exportações. Por quê? Porque estamos na eminência de um acordo comercial entre Estados Unidos e China que tiveram esse conflito e agora vão caminhando para um acerto. E apesar de muita gente colocar que isso traria grandes prejuízos, que isso poderia derrubar bastante as exportações brasileiras de soja, não é o que acontece e não é o que acontece também sobre a América do Sul. Os efeitos eles existem. Entretanto, a redução na estimativa de exportação entre a campanha 17-18 e a 18-19 é bem pequena. É o que nós vamos mostrar agora no gráfico, os mapas de exportação de soja. Você vê aqui que a 14-15 teve 75.240.000 toneladas exportadas. A 15-16, 68.860.000 toneladas de soja que foram vendidas ao exterior pelos países sul-americanos. A 16-17, 85.650.000. 17-18 chegou ao recorde, 96.020.000 toneladas. Amigos, olha só, desses 96.020.000 toneladas, que está sendo apontado aqui pela empresa de consultoria, 86 milhões saíram do Brasil. Agora, a campanha 18-19 estima 88.920.000 toneladas, o que traz aqui uma diferença pequena de 7 milhões de toneladas com a volta dos norte-americanos para o mercado internacional. Se voltar a vender para a China mesmo, mas tudo indica que sim, pelo posicionamento que se tem dos dois países, principalmente do governo norte-americano. Outros dados também foram apresentados e esses números têm a ver com as situações de ocupação e também com o que acontece em relação à área. É o que você vai conferir agora comigo. Você tem aqui mais informações da consultoria, que traz agora a área ocupada com soja nessas últimas temporadas. 14-15, 57.680.000 hectares. A 15-16, 58.230.000. 16-17, 57.050.000 hectares. Safra passada, 57.520.000 hectares. E a 18-19, uma ampliação forte, 59.620.000 hectares. Assim ficou os dados, de acordo com o Datagro, para ocupação. Essas ampliações ocorreram principalmente no Brasil e Paraguai, e esses são exatamente os países que mais sofreram com o fator climático. Muito calor, questão térmica muito intensa e falta de chuvas. Produtividade é algo também que precisa ser avaliado. Eu sempre lembro que essa produtividade que você vai ver agora, ela é uma média dos países produtores na América do Sul.
Portanto, ela vai apresentar agora, inclusive, uma melhora entre a safra passada e a safra atual. Por que isso acontece? Porque outros países melhoraram a sua produtividade. Não é o caso do Brasil, que tem queda, principalmente por conta das quebras nas safras em alguns estados, como Paraná e Mato Grosso do Sul, que são muito importantes, e reduções em São Paulo, Mato Grosso e também outros estados brasileiros. Vamos aos números de produtividade. Aqui os dados são sacas por hectare, então na 14-15 a produtividade média foi de 49,60 sacas, a 15-16 48,06 sacas, 16-17 chegou ao recorde de 54,03 sacas e a 17-18 50,15. Observe que a 18-19 chega a quase 51 sacas, com 50,93 sacas por hectare, são os números que destacamos agora sobre produtividade de soja na América do Sul, dados importantes em relação ao que acontece nos principais países produtores de soja sul-americanos, a região de produção e também de comércio internacional mais importante do mundo para a soja.